Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui na Uniguaçu para gravar mais um Pode Mais. E o assunto de hoje é mulheres na engenharia. Silvia, vamos lá. Fala para mim um pouquinho sobre a tua atuação, né? Primeiramente, eu quero saber o porquê que você escolheu engenharia civil. Para quebrar esse tabu que a sociedade tem de que engenharia civil é para homem, não para mulher. Ah, tá bom. Bom, eu já fui uma menina, assim, digamos que eu fosse uma menina bem decidida, sempre fui. E eu era muito boa em matemática. Acho que começou esse desejo pela facilidade que eu tinha com matemática. Eu tinha um professor que era engenheiro e eu admirava aquele professor. E aí, paralelamente, eu ficava, na época, a Folha de Londrina, vinham os encartes, né, das obras das construtoras, aquelas plantinhas. E eu, desde muito menina, eu brincava de desenhar aquelas plantas. O povo ficava desenhando casinha, desenhando coqueiro. Não, eu desenhava planta baixa. Então, ali eu fui descobrindo a minha vocação. Tanto quando chegou na época do ensino médio, eu já passei no vestibular no meio do terceirão e virei engenheira e estou até hoje. É uma profissão, acho que muito acertada na minha vida. Quantas meninas que tinha na tua turma? Na minha turma de engenharia, foi até engraçado. A gente eram 80 alunos nas duas turmas, né? E nós éramos em 8 meninas. E na época a RPC veio ainda fazer uma reportagem com a gente, porque era muito mulher na época. Né? Naquela época ainda 8 era considerado bastante. Nossa, gente, parece que eu tô tão velha, mas enfim, parece que eu tô velha. Mas naquela época, né, 10% ali do curso era muito. Hoje cresceu muito, né? Hoje a gente pega aqui na própria faculdade, nosso curso, eu acho que eu ouso dizer que é quase 50% já. Então, mudou muito o panorama. E a gente tem muito aquela coisa engessada de que engenharia civil é só construir casa e prédio. Não é isso. Fala para mim as áreas de atuação. Bom, fala para mim sobre a tua área de atuação. Vamos falar sobre minha área de atuação. Isso. Então, assim, essa coisa de achar que engenharia é só capacete, botina, barro e tá em obra, é isso também, mas não é só isso. Já que a gente está falando de mulher, né? Como ser mulher engenheira, eu trabalhei muito tempo na minha vida como engenheira de salto alto maquiada, entende? Porque realmente são muitas áreas de atuação. Quando você pensa na engenharia, eu acho que depois vou até deixar a oportunidade para os meus colegas que estão aqui falar um pouquinho sobre as outras áreas. Mas falando especificamente, tem funções que são funções bastante administrativas, digamos assim. E eu tenho a minha formação sempre foi, desde que eu ingressei a trabalhar como engenheiro, eu sempre trabalhei na parte de engenharia de custos e planejamento de obras. Também uma parte como fazia comercial também, né? Então, tem um engenheiro que ele vai vender obra, tem um engenheiro que ele vai participar de todo o planejamento da obra, né? Colocar prazos para execução de atividades, tem um engenheiro que ele vai ficar acompanhando, mesmo em escritório, como liberando medições, liberando pagamentos, elaborando orçamentos, colocando preços em obras, discutindo tecnicamente essas obras na época da venda, né? Então, eu atuei muito tempo nesse segmento. Então, eu trabalho trabalhando como engenheira, mas não necessariamente lá com o capacete e a botina. Show! Meire, conta um pouquinho para mim sobre a tua área de atuação. Totalmente diferente da área da Silvia, como que é? Bom, hoje eu trabalho na Prefeitura Municipal de São Miguel, né? Sou diretora do planejamento. Também trabalho dentro do escritório, por assim dizer, né? Dentro da prefeitura. Eu brinco que hoje em dia apesar de estar ali com um cargo também técnico, eu sou quase uma advogada. Porque ali na prefeitura, tem um processo diferente para cada obra que a gente vai executar, a gente tem que escrever muito e entender muito de lei, para você poder escrever um termo de referência, para você ir atrás de orçamento para contratação de projetos ou de serviços de engenharia. Então, eu já trabalhei na área de orçamentação de obras, né? Assim como a Silvia trabalhou. E hoje eu trabalho mais na parte burocrática, mas do serviço público, como diretora do planejamento. Desde escrever um termo de referência, solicitar que se contrate um projeto,
memorial descritivo do serviço a ser executado, orçamentação de obra, mas para órgãos públicos. É um pouquinho diferente, mas é dentro dos mesmos... Eu sempre atuei no setor privado, né? Eu atuei no setor privado também, e dá para ver assim que é um pouquinho menos engessado quando a gente trabalha no setor privado. Mas como é que eu posso dizer? Os desafios que a gente encontra de conversar com o terceiro são os mesmos. Principalmente já que a gente está falando de mulher na engenharia, né? Principalmente pelo fato de ser mulher, muitas das vezes, a depender do cliente com que você está falando, né? Ele recebe de uma forma diferente por você ser mulher. Às vezes é positiva, às vezes não. Depende muito da cabeça da Já vamos da começar pessoa. a falar sobre isso também. Super interessante. Pri, e você? Bom, a minha área é totalmente diferente, né? Eu trabalho com pavimentação e terraplenagem. Também já trabalhei na área de construção, mas o meu negócio é pé no barro mesmo, que não dá para ir de salto. É botina e capacete. Assim, bem difícil no começo, porque quando você entra, são só homens, né? Não em todas as obras, porque tem construtoras em Foz que já tem mulheres que fazem esse serviço mais pesado, né? Mas nas que eu trabalhei, geralmente são homens, e no começo é bem difícil, assim, principalmente questão de respeito, né? Mas depois que eles conhecem você e vê que você é capaz, né? Eu digo assim, você sempre tem que passar por duas fases. Uma é mostrar que você é capaz e depois você fazer seu serviço, né? Mas depois eles te acolhem e depois quem mexe com você, eles ficam pé da vida, assim. Mas é uma área totalmente diferente, né? A gente mexe com orçamento, planilha, mas a gente recebe pronto, né? Eu recebia pronto e controlava aquilo dentro do canteiro de obras. E a gente fica mais no trecho, né? Eu trabalhei de duas formas. Eu trabalhei que eu mesma recebia a pavimentação e controlava isso, e outra que a gente contratava empresas terceirizadas que iam e faziam todo o serviço, né? Então, são duas maneiras diferentes de lidar com essa parte de pavimentação, enfim. Mas é trecho, né? Debaixo do sol, não tem nada de escritório, porque pavimentação você não fica num lugar só, né? Você começa num lugar e vai indo até terminar. Então, você não tem, digamos assim, um escritório fixo, né? E a maioria dessas que eu peguei de pavimentação incluía esgoto junto, né? Então, o esgoto era um trecho aqui, um trecho lá. Então, sempre eu dizia que meu escritório era Kombi. Você fica na Kombi, andando para cima e para baixo, no sol, e é isso. Você recebe o projeto pronto ou você precisa fazer o projeto? Nas empresas que eu trabalhei, eu recebi o projeto pronto. Eu só tive que fazer depois o as-built, que é como foi construído, né? Porque nunca que você recebe o projeto pronto, ele continua do mesmo jeito que foi feito o projeto. Tipo, é muito difícil isso acontecer, você pegar um projeto e ele ser 100% até o final. É redondinho. Até hoje não vi nenhum que foi assim. Mas eu recebi o projeto pronto e executava, né? Só que a maioria das obras que eu peguei foram dentro da Itaipu, né? Então, lá é um pouco mais burocrático, então era um pouco mais difícil, digamos assim. Mas é tranquilo. Não, eu pesquisando sobre a engenharia civil, descobri que o primeiro título se deu a uma mulher brasileira, né? A Enedina. Sim, na Universidade Federal do Paraná. Cara, por que ainda a galera fica pensando que, mas engenharia civil é para homem, né? Por que existe muito isso? Engenharia civil é um pedreiro formado. Eu escuto também isso, hein? Escuto muito isso. E não adianta, a comunidade precisa entender, assim como os alunos que estão vindo de ensino médio para dentro da instituição, entender que engenharia civil é para mulher. Sim, por isso que a gente está tendo esse bate-papo aqui. Então, eu queria entender de vocês os desafios que vocês encontraram quando iniciaram a carreira profissional. Teu primeiro desafio, Silvia, que você parou assim, você falou bem assim, cara, por que eu fui fazer engenharia civil? Bom, quando eu comecei a atuar como engenheira, eu entrei num processo de trainee numa empresa muito grande. Então, o que vinha de obra eram obras muito grandes, né? Então, aquilo tudo num primeiro momento me assustava, porque você imagina, de repente você é uma recém-formada, de repente você está lidando com obra, eu lidei com obra de estádio de Copa,
eu lidei com obra de minerador, eu lidava com obras realmente muito grandes. Então, isso já era um susto. Mas eu diria assim, que eu acho que o maior desafio foi, na época, a empresa que eu trabalhava começou a trabalhar com uma área que chamava eletromecânica, né? Que é basicamente a montagem de indústria, montagem de equipamentos industriais. Então, o engenheiro civil, ele orça a montagem disso, desde as bases, toda aquela questão de como você isso, uma peça, como que você monta isso, como você faz aquilo. E era a primeira obra da empresa. E eu era orçamentista. Puxa. E aí me mandaram para Ouro Branco na época, fiquei trabalhando com um montador, um eletricista, assim, pessoal de campo, e eles me explicando como que tinha que montar aquilo, como que tinha que fazer, e eu orcei essa obra. E a gente ganhou essa obra. Eu juro para você, gente, quando eu fui, aí passou um tempo, a obra já estava em execução, essa obra era lá no Pará. Quando eu pisei o pé nessa obra, depois, passado um tempo que a gente foi fazer um aditivo de contrato, gente, eu chorei. Imagina. Porque eu cheguei assim, eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, olha o tamanho do que eu fiz. Eu fiquei 40 dias lá, na época, orçando, assim. E era só você exaustivamente. orçando? Sim, porque o que acontecia? Eu tinha as pessoas que me ajudavam, porque eu não sabia muito serviço, eu não conhecia. Então, era desafiador, mas juntar todas as partes, colocar a planilha e dizer vai custar tanto. Nossa. Aí o dia que eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu fui capaz de fazer. Então, eu diria que foi o desafio, assim, a coisa mais desafiadora que eu passei na minha carreira. Depois, assim, sempre tem desafio, mas aquele talvez por ter sido o primeiro. E tinha mulher junto contigo trabalhando ou tu era a única? Não, nessa empresa que eu trabalhava já tinha, porque era uma empresa bem grande, assim, já tinham várias meninas, assim, que trabalhavam nos mais diversos setores. Inclusive, depois, durante a execução que eu tive lá, já tinha muita mulher atuando, seja em campo mesmo, né, as engenheiras, também outras funções que a gente fala sobre engenheiro, mas tem as técnicas de segurança, mesmo mão de obra. Obra de montagem envolve mulher, tem bastante mulher. Inclusive, mulheres são excelentes soldadoras, porque são um serviço minucioso. Mão leve. Então já tinha, né? Já tinha. Só que, por exemplo, tinha os desafios. Por exemplo, essas obras do Pará, acontece muito assim, as cidadezinhas são muito pequenas, e aí quando vem uma grande obra, aquilo enche de operários, né? Então, você coloca lá 10 mil homens numa cidade. Então, assim, não digo que seja fácil. Por exemplo, na época que eu estive lá, eu não andava sozinha pela cidade. Eu só andava, a empresa sempre tinha um motorista para me levar. Falava, você quer ir ao mercado? Vai ao mercado, a gente te leva. Quer farmácia? A gente te leva. Porque tem esses desafios. Dizer que não tem, né? Porque você imagina. Né? Num cenário desse, assim. Mas já tinha muita mulher trabalhando. Mary, sofreu algum tipo de bullying já ou não? Por ser mulher? Eu acho que o desafio é ser mulher e o outro é ser jovem. Que eu sou jovem ainda. Né? Com licença. De 30 e poucos anos, mas gostaria de frisar bem isso, né? Então, assim, somos jovem ainda. Então, você tem aquilo que a Priscila falou. Além de sermos mulheres, né? Ter toda aquela ideia de que a gente não é boa em números, não é boa em matemática, não é boa em engenharia, a gente ainda, para os mais velhos, é incompetente, né? E para os mais novos, é velho. Eu tô naquela geração do conflito, muito jovem para ser velho e muito velha para ser jovem. Então, eu acho que o desafio maior que eu enfrentei, assim, entre aspas, sendo engenheira, é isso: chegar muito nova e lidar com gente, principalmente mestre de obra, pedreiro, com certa idade, e eles não conseguirem, num primeiro momento, respeitar. É sempre assim, engenheirinha parece tá aí. o filho querendo ensinar o pai. Exatamente. E daí vem aquela história
que essa mocinha tá querendo me ensinar? Eu faço isso há tanto tempo. O que ela tem de idade, eu tenho de profissão. Exato. E outra coisa, isso de o filho querer ensinar o pai, realmente, porque meu pai é construtor. Então, a gente também em casa tinha uns certos conflitos, porque ele aprendeu de uma forma, ele executava e executa ainda daquela forma, e eu vim com uma Outra visão. Uma outra visão nova, uma visão Visão técnica. uma visão técnica. E daí, porque vocês não sabem o que vocês estão falando. Mais ou menos por aí. De novo, por ser mulher e por ser jovem, né? Porque eu era mais jovem quando eu comecei. Só isso, assim. No demais, quando eu trabalhava no privado, a maioria dos clientes mulheres, que daí eu trabalhava na parte de orçamentação de obra e compra de materiais, né, negociar com as empresas, elas preferiam que fosse uma mulher trabalhando, porque a gente é mais minuciosa, a gente consegue, eu pelo menos, né, eu conseguia brigar melhor pelos preços, tinha um jeito diferente de falar com as vendedoras e com os vendedores, sempre de uma maneira educada, falando, você é o meu melhor amigo, vamos fechar, vamos negociar. Vendedora, né, vendendo também. Então, eu orçava, negociava, a gente especificava também os materiais que a gente queria e já fechava o negócio. Então, nessa parte, eu via como vantagem para lidar com as clientes mulheres. E elas até se sentiam mais à vontade para conversar com a gente, que os homens ficavam entre eles ali nas panelinhas e a gente também formava as nossas ali para conversar. Que show. E aí, Pri, me conte sua experiência. Olha, eu já passei por muitos perrengues. Esse da Meire de ser novinha na obra foi logo porque quando eu comecei, entrei para tocar a primeira obra, eu estava com 27 anos. E saí da faculdade, fiquei um tempo trabalhando com segurança do trabalho, mas logo entrei de cara e o meu maior desafio foi logo de primeira, porque um tempo depois da obra, o mestre de obra saiu e, na época, eram 2 obras distintas e tinha um engenheiro em cada obra e eu, né? E os 2 engenheiros saíram também. E aí ficou só eu. E aí eu lembro até hoje o meu chefe olhando pra mim e falando assim, a obra é sua. Só vai, se vira. E aí eu lá com um monte de peão, um monte de homens, sozinha. E daí, dentro da Itaipu, que lá é cheio de fiscal, né? Eu digo que lá é um mundo diferente, com fiscal toda hora em cima. E é muito engraçado porque são todos homens, né? E é difícil você encontrar uma mulher que esteja lá na frente, debaixo do sol, que vai tocar a obra e que vai estar lá. E eu era a única no meio de um monte de homens e perdida, né? E eu digo que esse foi meu maior desafio, porque não tinha mestre de obras, então eu tinha que tocar o serviço, escolher que serviço iam fazer no próximo dia. Então eu acordava, nessa época eu também peguei a Kombi para dirigir, então eu levava os funcionários. Nossa, de Kombi. Eu levava os funcionários. Aí tem braço. Eu acordava cedinho, 6 horas da manhã, para pegar todo mundo na barreira da Itaipu, entrar para dentro de Kombi. Aí, na época, a gente estava fazendo esgoto, então era cada um em um trecho, né? Porque a gente fazia vários trechos ao mesmo tempo. Então, tinha que espalhar todo mundo e depois ficar em cada trecho, conferindo o serviço, falando assim, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. A sorte que eu tive é que a minha equipe era muito boa, então, assim, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, sabe? Eu não precisava ficar toda hora ali, você isso, você aquilo. Logicamente que tem uns e outros que são mais teimosos, né? Mas a sorte que eu tive que a equipe foi muito boa. Mas aí depois era pegar todo mundo de novo com a Kombi, levar para casa e daí ainda você tinha que chegar em casa e pensar no que você ia fazer no outro dia, sabe? Você tinha que planejar tudo, distribuir os funcionários e aí você pensa tudo dentro de casa, daí chega no dia, o funcionário faltou. E aí? Você não tem ninguém para repor ali no lugar, muitas vezes eu tive que descer dentro do buraco, bater nível e faz isso e ajuda com aquilo, porque não tinha gente, porque funcionário faltas. Por isso que muita gente diz que o pagamento só é feito na sexta-feira, né? Porque senão ninguém aparece na hora. Verdade. Então, é bem complicado, assim, e é toda hora uma cobrança muito excessiva, porque você tem prazo para entregar, né? Senão você acaba, além de ir atrasando orçamento, tudo, você acaba
pagando multa, né? Então, acho que esse foi o meu maior desafio, não ter mestre de obras, porque querendo ou não, o mestre de obras é o seu braço direito ali dentro, ele que vai te ajudar com tudo, ele que faz essa parte de conversa com os peão dentro da obra, ele que faz essa parte que faz esse gerenciamento ali das pessoas e você mais ou menos só conversa com ele, né? Você conversa com os outros funcionários, mas é uma coisa mais difícil. E nesse momento eu me vi sozinha, tendo que delegar serviço e passar e dirigir Kombi e buscar material, e eu acho que esse foi a parte mais difícil, assim. E é muito engraçado como na pavimentação acaba se fechando mais para o masculino, porque é difícil ver mulher que realmente, como é uma área que você não tem um escritório, não é um lugar limpo, Parada, né? não tem um ar-condicionado o tempo todo para você, sabe? Não tem um carro, tem uma Kombi. Mais ou menos isso. Então, às vezes você... imagina, calor aqui que fez 45 graus, era debaixo do sol, sabe? Você não tinha um lugar para fugir. Na sombra era calor. Então, acho que é muito engraçado como se fecha mais para os homens essa área, né? Semana passada eu estava num congresso de pavimentação e realmente a grande maioria eram homens, sabe? E aí você se sente, meu Deus, eu sou mulher e enfrentei tudo isso, então bora, vamos continuar. A gente vê que está crescendo, que as mulheres estão tendo mais coragem, mas ainda se fecha muito para essa área masculina, sabe? Essa crença que as pessoas têm que só o homem vai conseguir lidar com os funcionários dentro da obra, que só o homem vai conseguir, é muito grande ainda, sabe? Então, é legal de ver que as mulheres já estão entrando mais, que a gente consegue ver isso, mas ainda é muito fechado para a parte de homens em si, assim. Não, eu fico imaginando a Pri, né, dirigindo a Kombi cheia de homens. Não, eu já fiquei imaginando, tipo um meme. Uma vez eu estava fazendo a curva e o gerador estava assim dentro da Kombi, era uma Kombi que tinha só um banco bem atrás, assim, toda a parte da frente livre, né? Que a Kombi é dividida em 3 bancos, né? Só tinha o banco de trás e a parte da frente livre, e o funcionário entrou e deixou o gerador com as rodinhas para a porta, assim. No que eu fiz a curva, o gerador saiu, levou a porta e o funcionário foi tentar pegar o gerador. Foi junto. E foi junto. Eu só olhei assim pelo retrovisor, liguei pro meu chefe e falei assim, eu nunca mais vou dirigir a Kombi. Imagina os homens dentro, tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Não, e dentro, sabe, tipo assim, podia vir carro atrás, podia ter atropelado ele, sorte que ele só ralou o braço, sabe? E ele tava de capacete, o capacete não caiu. Um belo ponto para segurança do trabalho. Usem capacete. Olha só. Não, mas eu fico imaginando, porque vocês trabalham frequentemente com homens, né? Então, você imagina um homem mais velho, como a Mary estava falando, né? Receber, digamos assim, ordem de uma mulher. É tenso para eles, né? Mas assim, eu acho que tem, como a Priscila estava falando, né? Eu acho que tem as dificuldades de campo, mas à medida também que você vai trabalhando em uma outra escala, assim, digamos, de hierárquica, eu acho que a coisa muda um pouco. Por exemplo, eu trabalhava com planejamento também, você vai sentar numa mesa lá com 10, 20 homens. Então, eles enxergam na mulher, talvez, um lado positivo, que é aquele lado, assim, de organização, de conseguir unir as partes, né, de ter o controle. Então, é legal ter alguém também que diz assim, olha lá, Silvia, qual que é o andamento mesmo? Quantas peças foram montadas? Entende? Então, eles acabam te respeitando muito em função disso, dessa característica que você tem de organização, sem contar que tem um lado bem interessante também. A mulher, quando ela conduz planejamento, ela tem um lado bem conciliador, a mulher é muito perceptiva. Então, por exemplo, reuniões de planejamento de grandes obras, geralmente, é um ambiente cheio de confusão. Que imagina, você mistura o empreiteiro disso, o empreiteiro daquilo, o cliente, e aí um diz, atrasou por causa do fulano, outro, enfim, se não cuidar, eles se engalfinham. E às vezes a mulher nesse ambiente é alguém que coloca também, medir as coisas. Sabe quando a gente separa criança, gente? A gente é mãe, separa criança, uma briga do irmão, você se vê? É mais ou menos isso. Eu acho que tem essa característica. E aí, eu, pessoalmente falando, nunca tive problema, assim, com, entre aspas, o machismo, pelo fato de eu ter este tipo de atuação. Né? E a parte comercial também eu acho que é interessante.
né, a questão da engenheira que vende obra, eu acho que é bem interessante também, vai bem. Agora, em campo, né, eu reconheço que às vezes é bem mais desafiador. Eu trabalhei um tempo em material de construção e eu lembro que quando os homens... Porque material de construção é só homem que vem, né? Dificilmente vem uma mulher lá, a mulher vem para escolher o piso, né? E aí, na hora de mostrar o produto, eles sempre ficavam meio ressabiados, assim, sabe? Ah, mas será que é assim mesmo? Tem certeza que essa madeira é tal, não é outra? Tem certeza? Tem certeza? Eles ficam meio indecisos, né? E eu passei pela construção da minha casa e eu tinha um conhecimento de material de construção por ter trabalhado, né? E eu lembro que quando eu ia para comprar, aí o vendedor sempre se direcionava ao meu marido. Sim. Mas é Mesma Sempre me coisa. direcionava ao meu marido. E eu falava bem assim, viu, mas não tem um piso com PI mais alto e tal, porque eu quero... Aí ele, tá, respondia pro meu marido. E meu marido chegou num ponto que ele falou bem assim, viu, eu não entendo nada. Quem entende é ela. Eu não entendo nada. A minha mulher, ela entende sobre isso porque ela trabalhou em material de construção. Então, se você quiser conversar uma conversa mais técnica, assim, conversa com ela. Mas isso realmente acontece. Eu passei por isso no mercado de trabalho, quando eu vendia um material de construção, quando eu ia nas obras, quando eu conversava com o proprietário, quando eu comprei o meu material de construção. Ainda há, sim, esses vestígios, assim. É o que a gente vai quebrando esses tabus aos poucos, sim. né? Mas eu acredito... Eu não sei o porquê que inventaram isso de que a engenharia civil é para homem, né? Conciliam muito com o trabalho pesado, como a Pri mesmo trabalha. O trabalho dela é pesado, né? Não é no escritório, como ela falou. Mas esquecem esses outros lados, esquecem também que a mulher também é batalhadora, que também é guerreira, que também aguenta segurar um balde de cimento, né? Muitas Carregar vezes um saco de isso. Mas sabe cimento, por quê? carrega. Eu acho que essa precisa, coisa vem carrega. muito assim. A engenharia civil, inicialmente, ela era engenharia militar. Exato. Então, por ser engenharia militar, é óbvio que envolvia só homens. Aí, num dado momento, ela vira engenharia civil. Então, ela traz consigo essa coisa de que era uma profissão predominantemente masculina. Mas não é. É só uma... Eu acho que é esse resquício que vem, né, dessa época, que aí predominantemente sempre foi masculina. Mas, enfim, mas eu hoje vejo tá até acabando. em casa, né? Meu pai fala pra mim, por que você escolheu essa área de homens? Mas é o mesmo preconceito que você tem. Por que eu fiz arquitetura? Ó, mas é o mesmo preconceito que você tem com a arquitetura, que a arquitetura é de mulher. Por que a arquitetura não pode ser de homens? Aqui em São Miguel, A inclusive, enfermagem crescem também, muitos né? arquitetos. A enfermagem de mulher. Por que é de mulher? Professoras, né? Professoras. Aham. Eu acho que toda profissão tem disso, né? Tem. Tem. Bom, na minha Umas área, mais, na outras minha área não. O menos. jornalismo é de boa, assim. Ninguém nunca, né? Mas a questão das Marketing. engenharias... Exato. Então tem. Isso é uma... E talvez tenha um pouco também, Isso é né? cultural, né? cultural. Tem né? a coisa do pensamento analítico, do pensamento mais racional ou mais emocional. Quando você pega uma profissão como qualquer engenharia, isso é muito mais racional. Mulheres, geralmente, né, tem muito do lado emoção. Nós fomos criadas para Pra- ser é, mais emotivas. mais Nossa, e o que eu já emotivas. chorei na obra, meu Mais Deus. emotivas. Então tem isso também. É natural que quem é mais racional procure uma área mais racional. Eu não acho que seja natural. Eu acho que é o que a gente aprende, que nós meninas podemos chorar, os meninos... Tá mudando, né? Os meninos não podem chorar. Nós demonstramos sentimentos, eles não. Nós, desde pequena, a gente é ensinada a cozinhar, né? Tem fogãozinho, ganha panelinha. as Ele já bonequinhas ganha umas pra cuidar, coisinhas, né, dos já filhos. ganhava as coisinhas de montar. De construir. De construir. Que vai Os querendo ou carrinhos, não... os trator. Vai querendo ou não, moldando mais aquilo que a gente sabe, que a gente acredita depois que é natural da mulher ser mais meiga, é natural. Não precisa performar aquilo, né? A gente é ensinado a performar dessa forma, mas eu acho que é Isso construção. vem muito lá da época das cavernas, né? Que a mulher ficava na caverna cozinhando enquanto o homem saía pra caça, né? Mas inventou a agricultura. Foi a mulher que inventou a agricultura e a pecuária. Porque ela, enquanto o homem ia para caça, ela ficava observando o movimento. Joga semente, nossa, nasce plantinha. Ah, se eu separo o carneiro como é que chama da ovelha?
não nasce. Sou péssima nisso. Mas se eu Eu não juntar os entendo dois, nada. nasce. Então, a mulher, apesar de ter essa coisa do cuidar, de ficar ali, ela que inventou isso tudo. Imagino a galera ouvindo esse podcast deve falar assim, um bando de feministas. Eu não sou feminista. Não, mas é... Ai, gente, Não, a gente só... nisso. Mas gente é só porque tá isso, falando isso, o que isso é verdade. Não é acontece. ser feminista ou não. Isso é verdade. A Na gente verdade, criado pra se isso. for parar pra pensar, é uma luta diária da mulher por garantir o seu espaço. E isso todo mundo já sabe. Né? Independente da profissão, a gente tá falando de engenharia civil, mas tem outras profissões também que a mulher se vê nos 30 aí pra poder conseguir o seu espaço. Exatamente. Acho que Não, a acho que agricultura também. São os desafios que, Os desafios. que a gente tem que ter. Acho que independente do sexo, né? A gente tem os desafios próprios de a gente ter nascido mulher. Os homens têm os desafios próprios de terem nascido homens. Né? Se a gente pega para analisar... Vamos imaginar, às vezes, o enfermeiro, como você acabou de citar, ele também vai ter os desafios. Então, acho que não se trata de feminismo. Eu acho que trata-se de defender... Eu não gosto do feminismo, eu gosto do feminino, entendeu? Me aceitar como mulher, sou mulher. Então, eu tenho lá as minhas características e eu tenho os meus desafios. Agora, defender o feminino não significa achar que uma mulher tem que ficar lá só cozinhando. Eu acho que não... Eu penso assim, que a gente tem as particularidades da gente. E aí você tem que elevar isso ao teu máximo potencial. Você é mãe também, Pri, ou não? Não, nem sei se eu quero. Olhem para as mães que estão aqui. As olheiras. As olheiras, Não não quero mesmo, acabei de Olhem concluir. as nossas unhas que nós não conseguimos fazer. né? Eu acho que é menos pesado que o seu trabalho. Com É porque é certeza. 24 horas. É 365 Com certeza. dias, você não tira folga. Ó, na verdade, eu acho que tu vai se dar bem sendo mãe, porque tu já pega no pesado. Já cuido dos filhos na obra, né? Não, mas é engraçado que todo mundo fica, depois que você chega nos 30, todo mundo já fica cobrando. Minha mãe, então, falou que o dia que eu der um filho, meu Deus do céu. Mas eu não sei se realmente eu quero, sabe? Porque eu, quando era menor, ficava com o meu irmão. Então, eu sei mais ou menos. Logicamente que ele não era minha responsabilidade. Você era a mais velha? Sou mais velha. Mas eu acabei cuidando dele, troca a Traumatizou. fralda, e ele leva pra escola, e quando tá no banheiro chama quem? Chama eu, sabe? Dá banho. Então não sei se é um... E daí imagina ser totalmente minha responsabilidade. Então ainda não sei se é um negócio que eu realmente quero, assim, ser mãe. Eu sei que deve ser um amor muito diferente. É louco. Tipo, muito doido, assim, mas A possibilidade de poder escolher, né? Não tá tarjado que tem que ser. Com certeza. escolher. Pode escolher. E vocês, sendo mãe, como é que vocês lidam com isso? Com isso, o que eu digo é o seguinte. Casa, família, ser mãe, lógico, né? Trabalho. E ainda por cima são professoras. Tem mais alguma coisa aí pra colocar? Eu sou faxineira, que eu limpo a minha casa. Ah, eu também sou. Acho que a todo maternidade não deu retorno ainda. Não deu retorno. Deu. De vez em quando ela lava uma louça, ela organiza o quarto dela. Mas ela tem só 6 aninhos, ainda não dá pra escravizar O muito. desafio maior da vida, né? Eu acho que é ser mãe. É ser adulto. Ser adulta. Você sabe que esse negócio- Ser adulta, ser mulher já é um desafio. Eu falei pro meu marido, olha, se eu for reencarnar, eu não acredito em reencarnação, mas se realmente existir, eu vou falar pra Deus, Deus, me leva um homem, tá? Dessa vez? Mas sabe por que essa coisa a gente estava falando do preconceito contra a mulher, não que... Não existe, eu acho que em algumas esferas existe, mas eu acho que tem uma coisa da mulher, você sabe o que leva muito ao preconceito da mulher? Não é nem o fato dela ser mulher, é o fato dela virar mãe. Porque, na realidade, assim, a profissional, quando ela é solteira, né? Solteira que eu falo, gente, não é casada, não, é sem filho. Ó, escuta aí, Priscila, é pra você. É verdade, é sem filho. Ela tem uma disponibilidade profissional que ele não precisa estar vinculado ao filho, tem uma disponibilidade muito maior. Você fala, eu, na época, quando eu estava contando esses desafios para vocês aí, eu não tinha filhos. Então, eu falava, Silvia, vai para a Bahia, vai para o Pará, vai para o Pará. Eu podia ir, gente, um dia que eu ia em 3 estados, juro por Deus, assim, via no aviãozinho, ia fazendo assim. Vocês acham que hoje eu tenho 2 filhos, isso seria possível? Não é possível. Sim. Nem se eu tivesse filho, eu ia entrar no Então, doutorado. hoje, a minha realidade é totalmente diferente daquela época.
E, obviamente, as empresas enxergam isso. Então, eu acho que um pouco dessa coisa de, às vezes, ter essa resistência à mulher é isso, porque a mulher, queira ou não queira, ela, quando ela tem filho, ela se compromete mais. Aí fala, tá, mas o homem também pode. Pode, o cara pode ajudar para a mulher fazer. Gente, mas me desculpa, você que vai gestar, você que vai amamentar. Tem coisa que não tem como Ninguém vai não fazer por ser você, a mãe. né? E eu nem quero também. Eu acho que não é legal ter mãe, é legal ter uma mãe querida. Eu quero ser mãe querida para os meus filhos, entende? Então, tem muito disso. Às vezes, muita empresa tem resistência nisso. Então, tipo, um dia a profissional é maravilhosa quando ela está solteira, sem filhos. Mas depois, quando ela tem filho, não. Filho tem hora que vai para o médico, tem hora que dá problema, tem hora que você tem que buscar escola. Você não tem mais a mesma disponibilidade. Então, muito dessa coisa contra a mulher é isso, é a maternidade por Eu trás. já participei de entrevista que me perguntaram se eu tinha com filhos e se eu certeza. tivesse ia ser tipo De quem seria a Quem que responsabilidade? vai cuidar, né? Como Só você falta faz? eles perguntar bem assim, qual que é o seu método contraceptivo? tipo isso. É pra 3, 4 anos? É pra Quanto tempo mensal? vai durar o DIU? Tu tem um útero fértil? É tipo isso. Gente. Mas somos mulheres, né? Vai fazer o quê? Vai chegar uma hora que às vezes a Pri vai querer ser mãe também. E daí vai ter que conciliar. Eu engravidei, eu estava na graduação ainda, né? Estava finalizando no último ano de graduação, mas eu estava na graduação. E eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar fora do país, no Paraguai. Fora do país. Fora do país. Com certeza. Fora do país, ganhando em dólares. Dólares. Mas era dólares. é. Show. E eu não pude ir, porque eu tenho, né? O que eu ia fazer? A Maria Tereza era pequenininha, ou a gente ia todo mundo pro Paraguai e ficava lá, mas daí eu ia ter que ser o arrimo de família, porque daí como é que o maridão ia trabalhar lá? O que nós íamos fazer com a criança, né? Com a criatura? Sem a mãe por perto pra poder cuidar. A avó, né? Sem vó, sem nada, daí é difícil. Ou a gente ficava aqui, e daí foi o que deu, né? Foi o que aconteceu. Perde a oportunidade, mas fica aqui, cuida da criança, o marido volta a ser o arrimo de família. Já aconteceu de eu trocar de emprego por conta dos meus filhos, da minha louco. filha, só um, da minha filha, porque eu não via ela. Quando eu trabalhava em Medianeira, com orçamento numa empresa ali, eu saía de casa 6 e pouco da manhã, quase 7 horas da manhã. Eu acordava ela para arrumar o cabelo dela, que é enrolado, que meu marido não conseguia, aquelas mãozonas e aquela cabecinha dela, não conseguia, então eu acordava ela, já dava o café da manhã, deixava ela prontinha e ela voltava a dormir um pouquinho, porque era muito cedo para ela ir para a escola já, né? Na verdade, ela ia para a creche, que era o dia inteiro. Então, eu passava o dia inteiro em Medianeira, eu voltava às 6 horas, chegava aqui 6h30. Nisso, meu marido já tinha buscado ela na creche e 7 horas eu tinha que estar na faculdade. Como que vê? Então, era assim... Chegava em casa e ela tava dormindo. E quando eu chegava em casa à noite, ela já estava dormindo. Então, passou 2 anos que eu não conseguia acompanhar. Eu não conseguia fazer as coisas com a minha filha. Foi um choque para mim, um tapa na cara, quando eu fui buscar... Era feriado em Medianeira, no dia que eu trabalhava lá, e eu fui buscar ela na escola. Daí ela já estava na escola, né? E a professora, a moça que cuida deles na porta, perguntou: quem era para você? Eu falei: a Maria Tereza, né, que é a minha filha. E quem é você? Nossa. Eu falei: eu sou a mãe. Eu sou só a mãe. Daí eu falei: não Deu dá. nada. Lá eu ganhava melhor, né? As condições eram melhores. Eu falei: mas não paga. E a gente tem uma carga que a gente sente, né? Enquanto Sim. mãe. Falar: eu tô trabalhando, eu sei que é para dar o melhor que eu posso dar para minha filha, mas a que custo? Depois ela também não vai lembrar de mim, não vai ter momentos, né? Porque daí trabalhava a semana inteira e de noite trabalhava, porque o professor trabalha. Trabalha. E final de semana trabalhava, porque tinha aula para preparar, prova para corrigir. Quando que eu ia passar tempo de qualidade com a minha filha, né? Aí foi quando eu comecei a buscar emprego aqui. Agora eu levo ela para a escola, eu almoço com ela, eu devolvo ela na escola, eu busco na escola, a gente vem para academia junto e às vezes ela fica perambulando aí pela faculdade também. Ai, que eu ótimo. trago ela bastante. Vai sair, inclusive ela quer ser engenheira. Ela e já vai professora. sair engenheira já aos 10 anos. A Pri já viu ela bastante, né, Pri? Eu também carregava, eu carregava a minha pra faculdade também, o que durante um temos. bom tempo.
Como vocês são fortes, né? Eu também sou forte. Mas Priscila sabe também que a é. engenharia tem uma outra coisa, assim, que é um movimento interessante depois da pandemia, que é a história do home office, né? Eu acho que o home office veio para ficar. Tem muitas funções dentro da engenharia que dá para você fazer de casa. A gente tem que estar atento, porque abre possibilidade para você buscar trabalhos, não necessariamente na cidade que você está. Então, às vezes, você consegue oportunidades melhores. E tem o que eu considero um bônus, que é você pode estar lá trabalhando na sua casa, no seu escritório, fazendo projeto, fazendo o que for, mas com os teus filhinhos ali, ó, por ali, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade bem interessante, assim, que quando eu olho para a profissão, eu enxergo isso como uma coisa muito boa. Sim. Né? Me ver trabalhando como engenheiro direto, assim, numa empresa lá, entrando como a Mary estava contando, é uma coisa que eu não enxergo mais como necessário. Entende? Às vezes a gente tem possibilidade de trabalhar, mas de uma maneira mais próxima aos filhos. Né? Porque também, não sei a opinião dos demais, mas assim, tipo, meus filhos são minha prioridade. Então, a minha profissão, ela serve para trazer bem-estar para minha família, para mim, mas é isso que tem que lembrar, não dá para passar por cima. Deixa aí, Priscila. Não, obrigada. Pode trabalhar home office, tá tudo bem. Eu Você posso trabalhar home office continuar. da praia, Pode fazer projetos. curtindo a areia e o mar. Também. Pode ser nômade digital, também tem. Aí, ó. Nômade Já imaginou digital, a menina trabalhar de em Dubai. botininha? Você, nossa. Cabelinho enroladinho. Já imaginou? Aí que a gente já entra, por bacana. que toda mulher tem que ser mãe? Não tem. Não tem. Não Tem tem que que- não, tem não que- tem que tem não. que- É que a gente quer que todo mundo seja porque a gente pra É sentir tipo, na hein, pele. tipo piscina, né? Tu entra e fala bem assim pro cara que tá lá fora, vem que tá bom, tá quentinho. Ai, tá gelado. É tipo isso daí, ser mãe. É igual casamento também. Entra que tá Casa bom. que é bom. É bom. Entra aqui que tá bom. Na Cara, minha época ninguém me avisou, né? Na minha vez época me ninguém me avisou. avisou, então eu não vou falar pra ninguém Não também. vou falar pra ninguém. Casa, tenha filhos. É isso, gente. O que mais que a gente poderia falar? A gente falou sobre as áreas de atuação, sobre as dificuldades da mulher, né, na engenharia civil. Acho que tem uma coisa que é muito interessante, assim, um recadinho para a mulherada e para os homens também, né, que querem seguir essa profissão. Acho que é estar atento também. A gente falou um pouquinho das áreas aqui, né, pavimentação e terraplenagem, engenharia de curso, execução de obra, planejamento e tal. Tem várias áreas e tem também as áreas emergentes, né, que são as coisas novas que estão vindo aí, que já estão no mercado, às vezes mais em países Europa, Estados Unidos e tal, mas que, claro, vai chegar para a gente também, já está chegando. Então, tem uma coisa do engenheiro civil aí que é muito interessante, que é o engenheiro civil que ele está virando meio programador, entre aspas, tem uma interface ali com a engenharia de software, porque a gente tem, né, hoje está trabalhando lá em inteligência artificial, os BIM da vida, toda essa modernização tem que ter engenheiro para abastecer isso. Então, tem essa área que na Europa isso já é algo corriqueiro, já tem engenheiros trabalhando nisso, criando esses bancos de dados. Tem os ESGs, né, que é ligado à parte ambiental, gestão de empresa. Então, tem várias coisas novas que estão vindo assim, de mercados que tanto as mulheres quanto os homens podem se inserir. A gente tem que entender que a profissão ela vai mudando. Vai mudando e você vai se qualificando e para ir acompanhando. Quanta opção, né? Tem muita opção. Eu acho que na parte de engenharia ainda tem engenharia de tráfego, né? Que mexe com a parte de sinalização, semáforo, que muita gente acredita que não tem a ver com engenheiro civil, né? Pois é. Mas é sempre o engenheiro que está por trás de Do tudo semáforo. para conseguir controlar os tempos e quando que abre, quando que fecha, quanto que é o tempo de amarelo. Você tá de brincadeira. É. Isso aí. A gente Tem um engenheiro para fazer isso? faz Sim. toda essa análise. Tem, inclusive, que faz análise de trechos de acidentes. Por isso que, às vezes, a gente pega, por exemplo, aquele viaduto ali em Foz, um novo que fizeram, foi mudado 2 vezes ele, a parte de entrar e de sair, enfim. Justamente porque foi visto que não estava sendo eficaz, né? Então, tem toda uma... Depois que você constrói, enfim, não morre ali, né? Tem toda uma parte de análise. Eu digo para os meus alunos...
de engenharia de tráfego, a gente tem que continuar observando o que a gente fez, porque pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que dê tudo errado, tudo tá possível de falha, né? Então, eu digo que na parte de estradas a gente ainda consegue arrumar uma coisinha e outra, né? Então, a gente sempre tem que estar ali olhando o pós-construção, né? Tem o engenheiro para fazer e o engenheiro para arrumar o que o engenheiro fez de errado. É mais ou menos isso. Ó, e ela falando de transportes, né? Ela falou de um modal, mas se pensa lá, metrô, trem, Agora ferrovia tá voltando, né? Eu Aham, acho que tem muita coisa. ferrovia, inclusive, está com um déficit aí de engenheiros bem grande. Tem poucas pessoas que vão para essa área. Inclusive, foi falado isso no Congresso semana passada, que o pessoal estava falando assim, venham para a parte de ferrovias, porque não tem... O que mais está tendo é pessoas da rodovia indo para a ferrovia, mas são duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. Então, até a parte de terraplenagem, tipo, o estudo do solo é diferente, o jeito que você faz as camadas é diferente, a compactação do solo tem que ser diferente. Então, são muitas coisas diferentes que quem está indo da parte de rodovias para ferrovias não está se atentando a isso e está acontecendo muitos problemas, sabe? Então, essa parte de engenharia a gente tem que estudar, né, para onde a gente vai, Se pra especializar. gente se especializar, exato. Mas ferrovia também é parte de portos, de navegação, tudo isso Infraestrutura, né? infraestrutura E a viária. América Latina, de maneira geral. Eu acho que a galera nem bastante se atentou a isso, né? Porque de quando ferrovia, fala em- porque já, tipo, é passado, vamos, né? Não, Não, tem muita inclusive coisa se antiga. o Brasil tivesse maior quantidade de ferrovias, o nosso parte de exportação e importação Seria seria muito mais barato. muito melhor. Mas, nossa, muito melhor. Porque, nossa, ajudaria muito, ajudaria a aliviar as estradas, ajudaria a ter uma pavimentação melhor. Porque o que mais carrega hoje a nossa estrutura viária são os caminhões, que fazem essa parte de tráfego, de levar carga, trazer carga. Então, você imagina, você coloca a ferrovia que consegue aliviar praticamente quase tudo, digamos assim. A gente ainda vai precisar do rodoviário, porque a ferrovia não consegue chegar em todos os lugares, né? E nem navio, enfim. Mas se a gente já conseguisse ampliar o que a gente tem, nossa, seria assim, para a economia, Tem muito campo. tem muita coisa para a gente fazer. Agora a gente tem parte de dutos, parte dutoviária, tem a parte de aéreo, tudo. É que as pessoas pensam mais assim, engenheiro civil faz construção Construção de e prédios. projeto. Mas não é projetos. Gente, Poucas pessoas, inclusive, que saem com esse pensamento de estradas, rodovias, enfim. As pessoas saem da engenharia, vou construir casa, vou construir prédio, sabe? Poucas pessoas veem esse outro lado. Por isso que eu digo que ele ainda é muito masculino. Muito masculino, porque os homens geralmente... Porque como os arquitetos também vão para essa parte de construir casa, os homens acabam dando uma escapada e vendo as outras áreas. Eu acho que as mulheres também têm que abrir um pouco mais os olhares para essas áreas que estão um pouco mais fechadas para o masculino. Mas tem muita área. E se especializar, né? Essa Porque- área de tráfego, de engenharia de tráfego, inclusive... Você fica no escritório, basicamente, controlando e fazendo. Você vai para trecho, mas ela é mais escritório, né? Pra quem não gosta de um solzinho. igual você, né, Priscila? Então é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Sei que a gente está em semana de prova, vocês estão numa correria danada. Então, os alunos chamando aqui. Os alunos chamando, vão me matar quando eu for lá pra fora. Mas, cara, eu achava, assim, eu já queria ter tido essa conversa antes, porque eu ainda sinto dos alunos de ensino médio que a maioria das meninas ainda não entenderam que sim, que a engenharia civil é para mulher, e a gente precisa falar isso abertamente, precisamos falar isso mais vezes também, para poder, o gatilho aí acionar na mulherada. Isso Né? aí. Muito obrigada. E é isso. Você agradece. É isso mesmo. Precisando também. E vamos Tem marcar papo outro por um podcast. dia inteiro. Vamos marcar. Vamos marcar. Estamos aí. Deixa eu E ver. é isso, galera. Curte, comenta e compartilha se você curtiu. E fica ligado que nós sempre temos um pódio mais esperando por você.